Flamengo avança em contratação do goleiro Santos do Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho, Flamengo e Vasco decidem o primeiro finalista do Campeonato Carioca de 2022. Essas e outras aqui na Rubro News Futebol Clube. Vem comigo! E antes de começar o vídeo, aquele recadinho inicial de sempre, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like aqui no vídeo, deixe o like nas lives da Rubro News. Eu já convido vocês a participar do pós-jogo Flamengo e Vasco, né, às 18 horas. Assim que terminar o jogo, a gente vai estar ao vivo lá no canal, aqui na Rubro News Futebol Clube, também no canal Paparazzo Rubro Negro, falando tudo sobre, se Deus quiser, a classificação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca. O Flamengo que venceu o primeiro jogo por 1-0, gol do Gabigol, quarta-feira agora, né, no Maracanã, tem a vantagem de 2 resultados iguais, ou seja, o Vasco tem que vencer o Flamengo por 2-0 hoje, para tirar a possibilidade do Flamengo chegar a mais uma final. O Flamengo, que é o atual tricampeão carioca, pode chegar ao inédito tetracampeonato, né? E o Flamengo leva muito a sério. As pessoas falam, carioquinha, não. O Flamengo está levando muito a sério, porque é um título inédito na história do clube. Uma possibilidade de um tetracampeonato carioca nunca aconteceu na história do clube de regatas do Flamengo, né? E é por isso que eu peço para você, se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like aqui, é muito importante para o nosso crescimento. A sua inscrição faz muita diferença. Se você já é inscrito, eu agradeço muito o carinho e também a confiança no meu trabalho. Peço para quando você se inscrever nesse botãozinho vermelho, que não custa nada, acione o sino de notificação. E se você está vendo esse vídeo e não deixou o like, deixe o like. Beleza? Compartilhe esses vídeos aí e os nossos conteúdos todos com todos os seus amigos, grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, YouTube. Galera, o teu telefone não para, pra você ver, tá pitando pra caramba aqui, mas a gente vai continuar fazendo vídeo pra vocês. Sobre o confronto hoje, né, contra o Vasco da Gama, o Flamengo tem 2 surpresas entre os relacionados. Não saiu ainda a escalação oficial para o confronto de logo mais, agora às 16 horas, também no Maracanã. O jogo hoje é Flamengo e Vasco, né? Na quarta foi Vasco e Flamengo, o mando do Vasco da Gama. O Flamengo tem a volta confirmada do zagueiro Léo Pereira, que não jogou contra o Vasco no primeiro confronto, porque estava suspenso, tomou o 3º cartão amarelo na partida contra o Bangu, e aliás ele foi muito bem, o Flamengo goleou o Bangu por 6-0, e o Léo Pereira fez 2 gols, né? O Léo Pereira então volta automaticamente e está na lista dos relacionados do técnico Paulo Souza. Hoje a grande surpresa é na zaga. O Gustavo Henrique estava muito tempo afastado, tinha até uma grande possibilidade de ele ficar no banco contra o Vasco no primeiro confronto. Isso não aconteceu, mas de fato o Gustavo Henrique está relacionado para essa partida, deve também ser mais uma opção. A gente não sabe se vai começar a partida como titular ou o Léo Pereira vai começar como titular. O Paulo Souza, como eu falei, ainda não definiu a equipe que vai a campo inicialmente no jogo de hoje, mas o Gustavo Henrique está nos relacionados. Então pode ser uma surpresa, mas o importante é que é mais um jogador do Flamengo se recuperando. O Flamengo que já não conta há algum tempo com o Rodrigo Caio e infelizmente houve a infelicidade com o zagueiro Pablo, que no dia da sua apresentação oficial lá no CT Jorge Olao, no Ninho do Urubu, ele sofreu uma pancada, né? E ele rompeu, teve uma lesão no ligamento do seu joelho direito e deve ficar aproximadamente aí de 4 a 6 semanas fora, mais ou menos um mês e meio, 2 meses no máximo, se recuperando. Uma pena, a gente torce pelo pessoal, pelo profissional Pablo, e que, se Deus quiser, ele tenha uma recuperação rápida e recupere todo o seu condicionamento físico e ajude o Flamengo ao longo da temporada, até porque é um baita zagueiro e a gente precisa muito de todo mundo muito bem. Torce também para que o Rodrigo Caio consiga também se recuperar o quanto antes. Então o Flamengo e Vasco será um jogo em que tem muita expectativa, como eu falei, às 16 horas, vale uma vaga para a final, e aí eu quero a opinião sua, torcedor, coloque aqui os seus comentários. Quanto vai ser o jogo, na sua opinião? Flamengo e Vasco? E aí, torcedor? Dê sua opinião, conto com você, ó, em top aqui de comentário, que o Julião gosta de interagir com vocês. Então, ó, Julião, pra mim é 3-0, é 4-0, pô, que bom. Gustavo Henrique tava bem, fiquei feliz com a volta. Pô, Léo Pereira não faz falta. Coloque aqui, ó, enche de comentário que a gente gosta de interagir, tá? Agora vamos falar sobre o mercado da bola. Aliás, só um asterisco antes de entrar nesse assunto do mercado da bola. Parabéns para a torcida do Flamengo, que já esgotou a sua carga de ingressos disponíveis. Teremos mais ou menos aí hoje uns 45, 50 mil torcedores. Só de torcedor do Flamengo teremos quase 90% no estádio hoje. Quase 40 mil, mais que 40 mil. Então vamos ter uma festa bacana e tomara que o Flamengo consiga, né, e os seus comandados, né, o Paulo Souza e os seus comandados, façam uma boa apresentação. O Flamengo realmente carimbe sua vaga para a final. Beleza? Galera, então agora vamos falar sobre o mercado da bola, notícia exclusiva.
exclusiva, e você vai saber aqui primeiro, na Rubro News Futebol Clube. Os agentes do goleiro Santos se reuniram com alguns representantes da diretoria do Flamengo ontem, sábado, no dia 19 de março. Né? O Flamengo continua com tratativas há mais de 2 meses para contar com o goleiro Santos do Atlético Paranaense. Ele é um desejo do goleiro Paulo Souza, que está incomodado com essa situação de não contar com um arqueiro. Né? Ele já pontuou várias vezes para Marcos Braz e Bruno Spindel algumas carências. O Pablo, zagueiro contratado, foi uma solicitação e um pedido do treinador. E no gol, por mais que ele tenha confiança no Hugo, né, acha que o Hugo tem a capacidade para ser um goleiro nível Europa, inclusive, é titular do Flamengo hoje, mas ele entende a necessidade de ter um goleiro mais experiente e pronto, e esse goleiro, na visão e no que pretende contar no plantel, o Paulo Souza, é o goleiro Santos do Atlético Paranaense. O Flamengo vem negociando, o Marcos Braz disse, né, e o Bruno Spindel, na apresentação do Pablo, que não tinha absolutamente nada, mas a gente sabe que isso é muito mais também uma tática para despistar e também para esvaziar a negociação, para jogar a pressão para o lado do Atlético Paranaense, que é exatamente o que está acontecendo. Entre Flamengo e jogador, está tudo muito alinhado. Né? O Flamengo já ofereceu o X de valor, o Atlético Paranaense já sabe o que o Santos vai receber caso negocie com o Flamengo, o Santos já sabe o que vai receber de salário caso feche o contrato com o Flamengo. O tempo de contrato será de 3 a 4 anos, alguns veículos de imprensa, alguns amigos jornalistas estão noticiando 4 temporadas. A informação que eu tive é que ele tem contrato com o Atlético Paranaense até dezembro de 24 e inicialmente o Flamengo queria manter esse contrato com o jogador até o fim de 24, ou seja, teria 3 temporadas, né? A temporada 22, 23 e 24, então seria 3 anos, podemos dizer assim. Outros veículos dizem 4 anos, a gente respeita. A informação que eu tenho é de 3 a 4 anos, não é ainda um imbróglio, não é ainda um tempo de contrato firmado, concretizado, ainda são alguns ajustes contratuais, mas o Flamengo acenou com uma proposta de 2,5 milhões de euros ao longo da semana e foi recusado por Mário Celso Petralha. O homem forte do futebol do Atlético Paranaense disse que não vai dificultar na cabeça dele uma saída do Santos, né? Isso já alguns dias atrás, semanas atrás, inclusive ele falou isso para o competentíssimo jornalista Bernardo Ramos. A gente conseguiu conversar com o Bernardo, é um parceiro aqui do canal também, grande amigo, mandar um abraço para o Bernardo Ramos, e a gente, em informações conjuntas, obteve essa informação junto ao Mário Celso Petralha, né, que é um homem forte do Atlético. E ele é um cara que é difícil, é um negociador, e ele não vai abrir mão tão fácil assim. O Santos, ele já deixou muito claro o desejo de abraçar o projeto do Flamengo. Ele quer jogar no Flamengo, já deixou isso muito claro para o clube, para o homem forte do clube, o Mário Celso Petralha. O Mário, inclusive, já sabe o que o Flamengo vai pagar ao Santos. Inclusive, ele deu até uma entrevista falando que seria de 2 a 3 vezes mais do que ele recebe no rubro-negro paranaense. Né? E o rubro-negro carioca estaria disposto a pagar 3 vezes mais para poder contar com o jogador. E a informação que eu obtive, a novidade, é que o Flamengo subiu mais um pouco o sarrafo da proposta. Né? A proposta que o Santos, né, do Atlético Paranaense, né, no caso o clube, o Atlético Paranaense queria, eram 3,5 milhões de euros, que é o valor da multa para o futebol europeu. O Flamengo assinou com 2,5 milhões de euros, né, pelo Santos. O Atlético Paranaense já recusou a proposta do Flamengo por 2,5 milhões de euros. E o Flamengo tenta esticar um pouco mais, chegar no consenso. E a proposta que eu fiquei sabendo giraria em torno de 3 milhões de euros para contar com o Santos de 3 a 4 temporadas. Então o Flamengo sobe o sarrafo, o Flamengo sobe a proposta e, de fato, o Flamengo se aproxima muito do zagueiro. O goleiro do Atlético Paranaense, o Santos, não vai se indispor com a diretoria. Como eu falei, ele tem contrato até dezembro de 2024. É um jogador que jamais vai forçar uma saída do clube, mas também deixa claro o desejo de abraçar o projeto e respirar novos ares. E ele vê como uma grande possibilidade, e seria muito interessante para a sua carreira, defender um outro rubro-negro. Não mais o Paranaense, sim o rubro-negro carioca, clube de regatas do Flamengo. Ele já deixou bem claro que não vai forçar a saída, como eu falei, mas sim tem interesse em reforçar o Flamengo e disputar as temporadas de 22, 23, 24 no mínimo com a camisa do clube carioca. Então essa informação é quente, essa informação você não escutou em lugar nenhum, primeiramente aqui na Rubro News, e aí eu gostaria da sua opinião. E aí, torcedor?
Quero o Santos, não quero o Santos. De fato, o Flamengo precisa de um goleiro. Se você fosse dirigente do Flamengo, iria com o Hugo, pelo menos até o meio do ano, e talvez o Flamengo procuraria um outro goleiro. Quero sua opinião. Coloque aqui nos comentários. Explode de comentário que o Julião responde todo mundo. E aí, eu quero a sua opinião. Não só em relação ao placar do jogo Flamengo e Vasco, mas também sobre essa informação do goleiro Santos, quentinha, exclusiva, bombando aqui na Rubro News. Outro recado que eu vou dar para vocês: a partida final, o primeiro jogo da final, caso o Flamengo passe, a gente tem certeza que isso vai acontecer, independentemente do adversário, se for Fluminense ou Botafogo, a gente está com um projeto da Dali, né? Rubro News na Dali. Vocês vão baixar o aplicativo que eu vou colocar aqui no QR Code, vão usar o convite para baixar o aplicativo Rubro News na Dali e vocês terão acesso às transmissões dos jogos do Flamengo a partir dessa temporada. Não é só para a final do Carioca, é no Campeonato Brasileiro também. Então essa grande novidade, a Rubro News vai transmitir os jogos, né, do Flamengo, né, com a narração do José Roberto Giovanelli, né, grande narrador, também comentários de Júlio Miguel Neto e o meu parceiro perigosíssimo Jonas Stelman, ele que vai estar lá direto dos estádios, né, lá dentro do campo, pegando as informações em cima do lance. Então vai ser sensacional. Minha Sérgio está saindo, então possivelmente eu também estarei lá, ou na cabine de imprensa, ou no gramado, passando todos os conteúdos para você, então tá imperdível, hein? Rubro News na Dali. Já baixa o aplicativo aqui no QR Code, esse QR Code que está aqui, baixa o aplicativo, use o convite para confirmar abaixo do aplicativo Rubro News na Dali, e ó, galera, vai ser sensacional. Vocês que estão um pouco incomodados aí com o Campeonato Carioca, a galera tá falando muita besteira no Carioca Play, né? Coloca no mudo e baixa o aplicativo na Dali e ouça a transmissão do Campeonato Carioca e também da temporada 2022 aqui na Rubro News comigo, José Roberto Giovanelli, o Jonas Stelman e também o Júlio Miguel Filho, o Onda Braba, meu pai vai estar comigo em algumas transmissões. Cara, vai ser sensacional. Beleza, galera? Então é isso, tamo junto. E ó, pra mim o placar de hoje é 4-1 Mengão, Malvadão, dando a pancada no Vasco, garantindo a classificação para mais uma final de Carioca, o Flamengo defendendo o tricampeonato, podendo ser tetra e, na verdade, mais uma vez ser tricampeão do tetra em cima de uma equipe consecutiva. Por que eu tô falando isso? O Flamengo ganhou o Vasco da Gama em 99, 2000, 2001 e o Botafogo em 2007, 2008, 2009. Agora falta o Fluminense. O Flamengo ganhou em 2020, ganhou em 2021 e, se Deus quiser, se o Fluminense for para a final, vamos dar um sacode neles e garantir o tetracampeonato consecutivo em cima do Fluminense, que o Flamengo ainda não conseguiu. Beleza, galera? Ó, beijão, tamo junto, até daqui a pouquinho. Cola lá no pós-jogo, aqui na Rubro News e no canal Paparazzo Rubro Negro. Saudações, forte abraço!